Olá, eu sou a professora Aline e estou de volta com a aula número 9 sobre as formas de propagação de calor. Nesta aula, nós iremos trabalhar a terceira atividade da situação de aprendizagem 2, mas antes de eu explicar a atividade, eu quero falar sobre o conteúdo dessa atividade, tá? Eu coloquei aqui esse slide para vocês, essa imagem, que fala da previsão do tempo, tá? É uma previsão do tempo de Sorocaba. Olha só, aqui a gente tem um dado, 26 graus Celsius, que significa o quê? Aqui a temperatura, né? A temperatura nesse horário, tá? Aqui ele diz qual é o dia, né? Um sábado, e tem duas temperaturas aqui, como vocês podem ver. O que significa isso? Significa que a gente tem a temperatura máxima e a temperatura mínima. A de maior valor sempre vai ser a máxima, a de menor valor sempre vai ser a mínima, tá? Então, neste dia de sábado, a temperatura máxima de 26 graus e a temperatura mínima de 13 graus, tá? Aqui do ladinho, ele oferece pra gente outros valores. Esses valores têm a ver com sensação térmica, tá? Então, muitas vezes a temperatura vai ser, por exemplo, aqui nesse caso, 26 graus Celsius, mas a sensação térmica pode ser de 24, 23 graus Celsius ou até mais, tá? Isso depende do quê? Desses fatores aqui, tá? Aqui o que diz? Chuva, 10% de chuva. Umidade do ar, a umidade relativa do ar, 57%. E a velocidade do vento, 14 km por hora. Isso aqui interfere na nossa sensação térmica, tá? Então, para explicar para vocês, porque a atividade de vocês tem a ver com isso aqui, certo? Seguindo, aumento de transferência de calor, tá? Então, aqui eu coloquei o ventilador, tá? Mas pode ser o ventilador, ou pode ser, voltando aqui, o vento, tá? Em si mesmo. Então, o que é o vento, o ventilador, que também produz o vento, né? Que é o ar em movimento. O que ele faz? Por que a gente se sente mais fresco, né? Por que a gente tem aquela sensação de que o nosso corpo fica com a temperatura mais baixa, mais fria, né? Fica mais fresco quando o vento bate no nosso corpo. O que acontece? Aumenta a transferência de calor do nosso corpo para o ambiente, tá? Então, o nosso corpo está com uma temperatura elevada, às vezes mais alta do que o ambiente, então ele faz o quê? A transferência de calor do nosso corpo para o ambiente. E o vento, ele faz o quê? Ele aumenta essa transferência de calor, tá? Fazendo com que a gente sinta o frescor muito mais rápido, tá? Bom, seguindo. Outra coisinha que também vai pedir aí, vai falar na atividade de vocês. São as escalas de temperatura, tá? Existem 3 escalas. A primeira delas é a escala Celsius. Então, ele diz o seguinte: a maioria dos países utiliza a escala Celsius como escala termométrica oficial, tá? Mas não são todos, certo? Ela foi criada no século XVIII pelo sueco Anders Celsius e possui 100 intervalos. É por isso que ela é uma escala centígrada, tá? O que quer dizer isso, que ela possui 100 intervalos? Olha só o seguinte: os valores adotados por Celsius para os pontos de fusão e ebulição são, respectivamente, 0 e 100. Então, esse cara aqui, Anders Celsius, ele adotou o 0 graus para ponto de fusão da água e 100 graus para ponto de ebulição. Isso que a gente já viu. A gente já estudou, vocês já estudaram. Então, o ponto de fusão, vamos pensar na água aí, é a temperatura em que a água passa do estado líquido para o sólido. E o ponto de ebulição é a temperatura em que a água passa do estado líquido
para gasoso, tá? Então, aqui a gente tem esses 2 pontos de temperatura. Lógico que isso a uma determinada pressão atmosférica, certo? Mas a escala de Celsius funciona assim. E a que a gente usa aqui no Brasil é o grau Celsius, certo? Sempre que vocês forem ver algo sobre temperatura aqui, é grau Celsius. Bom, a segunda escala é a escala de Fahrenheit, criada em 1714 pelo alemão Daniel Fahrenheit. Essa escala é mais utilizada por países da língua inglesa. Fahrenheit criou o primeiro termômetro de mercúrio que funcionou de forma satisfatória. E após fazer medidas baseadas no ponto de fusão da água e na temperatura do corpo humano, os valores dos pontos de fusão e ebulição para a sua nova escala foram restabelecidos. Então, ele criou uma nova escala. Ele analisou o quê? Pontos de fusão da água e na temperatura normal do corpo humano. Olha o que ele criou aqui. Pontos de fusão, 32 graus Fahrenheit. E ponto de ebulição, 212 graus Fahrenheit, tá? Isso aqui, gente, tem como converter, certo? Então, por exemplo, se você estiver em países ingleses, você vai ver muito isso daqui, a temperatura em Fahrenheit, tá? O que pode confundir um pouco. Mas tem como fazer a conversão. A gente vai ver isso numa próxima aula, tá bom? Então, aqui é a escala de Fahrenheit. E a última escala é a de Kelvin, conhecida como escala absoluta por não possuir valores negativos. A escala Kelvin foi construída pelo irlandês William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. Essa escala foi desenvolvida com base na mínima temperatura existente possível, o zero absoluto, que corresponde a aproximadamente menos 273 graus Celsius. Para o zero absoluto, Kelvin atribui o valor 0, 0K, de modo que o ponto de fusão da água, ponto de fusão do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, desculpa, ficou como 273K, e o ponto de ebulição do líquido para o gasoso ficou como 373K. Então, olha só, é uma escala centígrada também, de 100 graus, né? Por determinação do Sistema Internacional de Unidades, não se usa o símbolo de grau quando se refere à escala de Kelvin, tá? Olha só aqui, ele não usa o grau, é só Kelvin. Então, ponto de fusão, 273 Kelvin, e ponto de ebulição, 373 Kelvin, com um intervalo de 100 também, olha só. Igual o grau Celsius, que também tem intervalo de 100, tá? Seguindo, gente, a atividade de vocês é essa daqui, tá? Peguei essa imagem que tem no material de vocês. Então, vamos lá. Ele coloca aqui a previsão do tempo em São Paulo, né? E ele coloca aqui alguns dados. Temperatura mínima e máxima, é o que tá aqui, ó. Temperatura mínima e máxima. Sensação térmica de 35 graus. E aqui ele colocou o quê? A umidade do ar, 40%, e a velocidade do vento, 2 metros por segundo. Tá? Então, esses são os dados que o exercício passou para a gente. Tá? Em seguida, ele coloca 10 questões para que vocês respondam. Então, respondendo no caderno, copia a pergunta e responde, tá? Em seguida, envia para o professor ou para a sua professora. Primeiro, quais são os dados que estão registrados na imagem acima? Muito fácil, é só você ver aí. Ele até já coloca aí quais são os dados, certo? Tá? Aqui, número 2. Que diferença há entre a temperatura e a sensação térmica? Explique, como eu já disse para vocês, né? A temperatura e a sensação térmica. Por que é diferente? Né? Explique.
Por que a sensação térmica na imagem é diferente da temperatura real? E aí, por que é diferente? Tá? Aqui, na verdade, na 2, vocês vão colocar conceito. Qual a diferença que há entre temperatura? O que é temperatura e o que é sensação térmica? Tá? Isso vocês já fizeram, tá? E aqui, por que a sensação térmica é diferente da temperatura real? Aqui nesse exemplo. Por que será? Lembram dos fatores que interferem na sensação térmica, tá? Vamos lá. Porque, número 4 agora, né? Que fatores influenciam a sensação térmica do ambiente, tanto no verão quanto no inverno? Gente, tá fácil, volta lá. Quais são os fatores que influenciam a sensação térmica? 5. Por que o ventilador deixa o ambiente mais fresco? Por que costumamos nos abanar no verão? O que acontece? Lembra do videozinho lá que eu passei aqui? Do ventilador? Expliquei, aumento da transferência de calor, né? Bom, vamos lá. Número 6. Por que alguns cômodos de uma casa aparentam ser mais frescos ou mais abafados? Qual a diferença entre eles? Isso acontece, né? Isso nas casas acontece. Tem alguns cômodos que são mais quentes, outros que são mais frios. Por que será? 7. Por que sentimos a sensação de frio? Número 8. O que nos indica que algo está quente ou frio? E aí, que fatores que nos indicam, né, que algo está quente ou frio? O que nos indica isso? Eu coloco, por exemplo, uma panela no fogo. E aí eu coloco a mão na matéria que está ali dentro da panela, água. E eu falo, ai, tá quente. Mas por quê eu sei que tá quente? Ou por que eu sei que tá frio? Número 9. Qual será a temperatura de um copo de café bem quente? E de um refrigerante bem gelado? Vocês já pararam para pensar? A gente nunca para para pensar, né? Qual é a temperatura? Lembra que quando a gente fala de temperatura, a gente está falando de números, tá? E aí? Esse café tá muito quente, deve estar com uns 40 graus Celsius. Não, ninguém para pensar nisso, né? Qual será a temperatura? Número 10. Pesquise quais são as escalas termométricas mais usadas no mundo e qual é a origem de cada uma delas. Represente-as também em desenhos. As escalas termométricas são as escalas que eu falei, as 3 escalas que eu falei para vocês. A de graus Celsius, a de Fahrenheit e de Kelvin, tá? Essas 3 escalas. Vocês vão colocar qual a origem de cada uma delas e representar em desenhos, tá? O próprio material de vocês traz um desenho sobre as escalas, certo? Então, vocês podem usar o desenho ou fazer uma pesquisa, na verdade, ele fala até aqui, né? Façam uma pesquisa e represente esse desenho no caderno, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido como desenvolver aí essa atividade. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.